de facto mudaram muito. Francisco Morteira Nabo, que leitura faz do discurso do Presidente da República? Eu estou um bocadinho de acordo com o que já foi dito. Eu gostei, não percebo as reações que houve, porque eu gostei do discurso. Vamos lá ver. Achei que foi pouco, soube-me a pouco. Portanto, a primeira parte do discurso fala o economista. E não fala em finanças, fala da economia, fala de competitividade. Fala de que o problema não é a dívida, o problema é a competitividade do país, é a necessidade do país crescer. Portanto, há uma primeira parte que é o que o economista está a falar. E gostei, porque não é normal, normalmente, falar-se, enfim, ele é economista, portanto, eu gostei. Depois senta-se um pouco do lado do cidadão e fala, digamos, como se fosse o cidadão a falar, com as preocupações do cidadão, não é? Com as questões todas, as mensagens que vêm, no fundo, são as preocupações do cidadão, não é? E depois manda duas mensagens que são críticas, a meu ver, são essenciais, que é a primeira que diz que é preciso chegar a um consenso com o planeamento estratégico a longo prazo, no sentido do país sair da situação, porque a economia é a questão de fundo. Ele disse isso. É preciso chegar a um consenso mais alargado, não sei que tipo de alargamento quer, mas falou disso. Isso é uma coisa que eu, pelo menos, ando a dizer há uns anos. Não vamos lá sem coligações, sem compromissos políticos mais alargados. Não sei se quantos partidos são, mas não é possível fazê-lo porque estamos numa crise tal que obriga a consensos muito maiores e acho que isso foi uma questão central. E depois, em outro lugar, disse, eu sou a favor da estabilidade. O Governo conta com o Governo e todos os partidos contam com a minha estabilidade. Eu estou aqui para ajudar. Eu acho que são mensagens claras e, tanto de algum modo, um discurso bem feito. Soube-me a pouco porquê? Porque falta, como diria o Alberto João Jardim, falta a terapêutica, ou seja, houve diagnóstico, foi um alerta, avisou, não podemos continuar, é preciso... Agora, como é que isto se faz? E essa é talvez, digamos, a dúvida que eu levanto e a pergunta que eu faço. Qual é a fase seguinte? Qual é o passo seguinte do professor Cavaco Silva? Ou seja, a seguir a isto, em que ele chama a atenção e diz, atenção, e faz um discurso duro, um discurso chamando a atenção da situação, qual é a fase 2? Ele vai tomar a iniciativa para provocar o tal alargamento político, para dar o tal consenso para que haja uma estratégia a longo prazo do país, em termos económicos? Vai fazê-lo? Quando ele diz que garante a estabilidade, o Sr. Primeiro-Ministro conta com a minha estabilidade, com a minha não sei o que é que isso quer dizer? Quer dizer que não vai dissolver o Parlamento? O que é que quer dizer? Ou seja, eu acho que ele deixou mensagens, eu acho que o discurso está bem elaborado, não percebo bem as reações que houve. É um discurso inteligente, é um discurso de aviso, é um discurso duro, é um discurso áspero, é um discurso chamado um pouco dizendo assim, chega, não é possível ir mais longe, é preciso mudar. Agora, a questão que se põe a seguir é como é que se muda e que papel ele vai ter como Presidente da República para essa mudança. Essa é que é a questão-chave que eu acho que agora se põe. E aí eu estou à espera que isto seja o início do processo. Eu não acredito que o Sr. Cavaco Silva faça este discurso e depois agora vá para casa descansar, dormir. Não. Ele faz este discurso, isto é a primeira fase de uma estratégia que ele deve ter concebido, eventualmente concebida. E se assim for, ótimo. Significa que ele toma a iniciativa de provocar coisas que são essenciais, como seja o consenso político à volta de um projeto nacional de longo prazo. Mas imediatamente o PSD veio dizer que não há condições para um consenso político com o PS. Mas eu aí é já uma resposta eventualmente, mas então está no meu caminho a seguir uma orientação, porque eu acho que o PSD, os partidos que têm base de sustentação, que têm uma base de consenso, são 2 ou 3, no fundo, eu acho que não tem outro caminho senão fazê-lo. Eu estive no governo do Bloco Central, em 83 e 85. Eu recordo-me da discussão que foi à volta disso, mas se não fosse o governo do Bloco Central, não havia recuperação na altura da situação que nós chamamos do FMI. Não havia. Era a única solução que havia, era essa. Portanto, há momentos em que é preciso, de facto, juntarmos em torno de um projeto qualquer. E se os partidos continuarem nas suas posições sectárias, ou vamos chamar, não é sectárias, ou, enfim, muito, muito egoístas em termos das suas visões do mundo, eu acho que não consegue sair daqui, porque isto é um projeto, a dimensão da recuperação é tal que ou nós, de facto, conseguimos uns consensos disseminados, hoje não consegue sair da situação. Esta é a minha visão. António Nogueira Leite, o tempo evapora-se, mas ainda temos praticamente 6 minutos para uma questão que é essencial. Esta sexta-feira existe uma reunião importante em termos europeus. 24 e 25 há uma cimeira extraordinária. Em abril temos emissões do Tesouro e em maio, eventualmente, o PEC terá que ser revisto, obviamente com o necessário apoio do PSD. Vão ser 2 meses extraordinariamente intensos do ponto de vista económico e político. É este o timing de Cavaco Silva fala para que alguma coisa tenha que mudar necessariamente? Não, enfim, esse timing do ponto de vista de alguma coisa mudar de facto, não, do ponto de vista do que nós pudermos fazer, não há tempo para isso. Portanto, o que pode é
Nós, entretanto, já nos pusemos, não é só Portugal, há outros países, nós já alienámos uma parte importante da nossa capacidade de decidir o futuro. Se os resultados da cimeira do Conselho Informal e depois do Conselho, que ocorre no fim da atual presidência, no final do mês, não trouxerem novidades do ponto de vista do funcionamento dos mecanismos da Europa relativamente aos países em dificuldades, vai ser muito difícil. E sem uma intervenção fortíssima do Banco Central Europeu, que me parece que já não se vai prolongar durante muito tempo. Tem vindo a sair esta Portanto, semana. se não houver novidades e se o Banco Central Europeu não tiver uma intervenção forte, isto são se's muito grandes, mas se isso acontecer, eu não vejo forma de nós nos financiarmos, mesmo com um esforço patriótico dos bancos portugueses continuarem como têm feito, a ter um papel têm que ir buscar o dinheiro a algum lado e se o BCE não emprestar. Mas têm tido o apoio do BCE, porque se não conseguirem colateralizar os Obviamente. empréstimos, eles não têm forma de o fazer. E, portanto, nós estamos muito dependentes de que a Europa olhe para esta questão como uma questão que tem que resolver agora. E não estamos a falar de Portugal, estamos a falar de Portugal. A pressão, se não se resolver Portugal, a pressão inevitavelmente vai se pôr sobre a Espanha, que descolou um pouco na avaliação dos mercados, mas se olharmos para os fundamentais da economia espanhola, a economia espanhola tem apenas 20%, as exportações são 20% do produto, é muito pouco. A economia espanhola tem muito ativo tóxico, que não está devidamente tratado no balanço das instituições financeiras. E os mercados, quando chegar à altura, vão olhar para isso, que têm sido bastante seletivos, mas acabam por ir sempre lá. E, portanto, a Europa tem aqui um problema grande em mãos. Nós temos um problema maior, porque somos nós que estamos debaixo da pressão. Mas ou há novidades aí, ou eu vejo muito difícil sequer que venha a haver uma grande discussão sobre o PEC, porque nós vamos estar numa situação de emergência bem mais dramática do que essa. Portanto, eu espero que haja bom senso, porque Portugal é um país que entrará numa ruptura que eu não consigo sequer classificar se o euro se desmoronar e se nós ficarmos fora do euro. Um país que tem 2,5 vezes, que tem, enfim, uma dívida bruta de 2,5 vezes ao PIB, em termos de dívida externa, é um país que não pode sair da moeda em que está. E, portanto, nós neste momento já estamos fora da nossa soberania. Agora, eu aqui penso como português, não penso como simpatizante ou militante do partido A, B ou C. Vai ser dramático para todos nós e vai ser um acelerador das dificuldades em que estamos se não houver boas notícias na Europa durante este mês. E, portanto, essa é a minha esperança, é que possa haver boas notícias. Isabel Vaz, entramos definitivamente em contrarrelógio. Entramos definitivamente em contrarrelógio e, se quiser, voltando ao discurso do Presidente, foi isso que ele fez hoje. Hoje o que o Presidente fez foi: acabem com a conversa fiada. Isto está mesmo mal. Eu acho que isso é o grande... eu percebo que o Bertaranab diz soube a pouco, mas é assim, eu acho que isto já foi muito importante. Acabem com a conversa fiada. Isto está mesmo mal. Portanto, não vale a pena estarmos a convencer do contrário. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que há pessoas que precisam de ouvir isso. Porque isto que o Nogueira Leite acabou de dizer é o que vai acontecer. Ou realmente a Europa agora faz qualquer coisa, e, portanto, esta cimeira agora vai ser extraordinariamente importante para nós percebermos exatamente o que é que vai acontecer, ou, de facto, Portugal cai completamente. E, portanto, é assim, eu nem quero pensar o que é um cenário em que nós saímos do euro, mas é que é uma catástrofe total. Eu acho que as pessoas não têm bem a noção o que é que isso pode significar com a quantidade de dívida que nós temos em euros. Quer dizer, nem quer pensar. Nem quer pensar numa coisa dessas. Portanto, é assim, fundamental o que é que vai acontecer. Vamos ver o que é que a Europa faz. Relembro que hoje saiu... Portugal é o 5º país em risco de falência. Só temos atrás de nós o Paquistão, a Venezuela, a Irlanda, a Grécia. Portanto, é terrível. E, portanto, é assim, acabem com a conversa fiada e vamos a isto. Quer dizer... E as notícias sobre a Grécia só nos podem meter medo, porque as notícias da Moody sobre a Grécia significam que a Grécia vai ter de reestruturar a dívida. Exatamente. Portanto, entramos por um caminho que a Europa não pode ignorar. Não pode. Francisco Bertaranab, nos últimos 2 minutos que nos restam. Não, é de algum modo para dizer um pouco isto. Depois de sabermos o que aconteceu na Grécia e na Irlanda, depois da intervenção que houve do FMI e as consequências que houve, juros subiram, portanto, ou seja, apesar de estarem a fazer o seu trabalho de casa, não conseguem sanear a situação. Se não há boas notícias na Europa, então estamos em presença de um problema grave europeu, não é um problema nosso, é um problema grave da Europa, do euro e da Europa toda. Portanto, eu estou convencido que vai haver boas notícias. Já sabe a minha opinião, eu sou a favor da reestruturação da dívida, das dívidas. Acho que a Europa tem que reestruturar os países que estão em dificuldades, que são 3 neste momento, por enquanto. Eu não acredito que a Espanha entre. Acho que a Espanha se vai
vai salvar desta situação. Portanto, acho que vamos ter que ter boas notícias, porque se não tivermos boas notícias, vamos ter, de facto, um problema grave a nível europeu. Não é de Portugal, nem da Grécia, nem da Irlanda, é um problema europeu. Permitam que vos diga que os próximos tempos vão ser, pelo menos do ponto de vista noticioso, extraordinariamente importantes e um momento histórico não só naquilo que é a construção europeia, pelo menos temos a vantagem de estar a testemunhar esses tempos difíceis, mas, por outro lado, históricos, certamente. Francisco Morteira Nabo, António Nogueira Leite, Isabel Vaz. É sempre um prazer contar com o vosso lúcido comentário nestas noites de quarta-feira. Desejo-vos o resto de uma boa semana. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. Os nossos comentadores do Acerto de Contas de quarta-feira comentarem os temas que marcam a atualidade. Hoje, obviamente, aquilo que foi o discurso de tomada de posse do Presidente da República marcou o dia. É sobre isso que vamos falar em Moeda Forte.